A todo momento estamos nos relacionando. Nos relacionamos com os nossos parceiros, parceiras, nos relacionamos com a família, com amigos e de forma profissional. Então, a todo momento estamos nos relacionando. E de que forma nos relacionamos? Como eu interajo com as outras pessoas? Com os diversos relacionamentos que eu tenho? Que papel eu ocupo nesses relacionamentos? Isso é de extrema importância conhecer. Não ficando apenas no relacionamento afetivo, no relacionamento romântico, mas conhecer a forma como eu me relaciono. De que forma eu me expresso e tenho contato com outra pessoa. É isso que nós vamos ver na imersão Liberte-se. Ela foi feita exatamente para trabalhar o nosso tipo de comportamento, os personagens que aparecem na relação e de que forma a gente pode perceber e mudar isso. Então, bem-vindo à imersão Liberte-se. A primeira coisa que nós vamos fazer é um compromisso. Eu vou agora compartilhar aqui a tela para colocar um paper, que é o que vai nos auxiliar nesta nossa apresentação. Então, está aí. A primeira coisa que eu quero combinar com você é essa situação de compromisso. Gente, tenha em mente o que trouxe você aqui. O ânimo, a vontade de mudar, de se reinventar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa imersão fique atento a tudo que pode ser dito aqui. Tá? Tenha contigo caneta e papel, um caderno para fazer as anotações. Anote tudo aquilo que é importante, que está fazendo a diferença para você. Você está ouvindo e está entendendo, tá? Está percebendo que algo é diferente. Anota ali, tá? Registra isso. E depois também pode anotar e me mandar lá no Instagram. Permita expansão de ideias. Expansão. Muitas vezes, um exemplo que eu vou dar aqui, uma frase, um livro, ou até mesmo um texto que você vai ler, pode fazer toda a diferença para você. E quando eu falo expansão de ideias, não fique adstrito, não fique apenas no teu relacionamento com o marido ou com a esposa, não fique só nisso. Amplie, perceba os demais relacionamentos que você tem, relacionamento profissional, de amizade, na família, e veja se você tem algum comportamento desses que está sendo descrito aqui. Registre todos os insights que você tiver, insights, ideias, imagens, tudo. É importante, você vai ter um entendimento, isso tem, tudo tem conexão. Nós estamos fazendo uma imersão para entender cada vez mais isso, então tudo faz parte. Ah, mas caso você não entenda alguma coisa, tá? Manda a tua pergunta, pode mandar no direct do Instagram, que eu vou ter prazer em te responder, tá bem? Permita olhar tudo com muito carinho e leveza e uma excelente imersão para nós. Vamos lá? Primeira coisa. A primeira coisa que eu trago aqui é o depender. Assim como nós estamos sempre nos relacionando hoje em dia, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Nós dependemos das pessoas para algumas coisas. Dependemos de pessoas e dependemos de algumas situações. Por exemplo, se eu preciso entrar com um processo, eu vou contratar um advogado, eu vou fazer a solicitação, ele vai fazer, mas ao final eu vou depender da sentença do juiz. Ou seja, o meu pedido vai depender de uma outra pessoa, tá, que vai avaliar isso. A mesma coisa, de repente, quando eu vou ao médico, né, eu faço os meus exames, eu estou lá me cuidando, mas conforme o resultado dos exames, eu dependo do diagnóstico do médico, que vai dar medicação ou não. Então, eu vou ficar numa dependência de determinadas situações, mas essa é uma dependência normal, essa é a dependência do nosso dia a dia, essa é a dependência corriqueira, porque eu não vou fazer tudo sozinha. Eu não sei, eu não sou o médico, eu não faço autodiagnóstico e saio prescrevendo. Então,
depender no dia a dia faz parte. Quando é que a dependência se torna prejudicial, ou esse depender se torna prejudicial? É quando eu coloco toda a minha expectativa, todas as minhas cartas na dependência de alguém ou de uma situação. Quando eu faço isso, eu estou comprometendo um todo, o meu ser integral. Aí eu estou falando do meu corpo emocional, do meu corpo mental, do meu corpo energético, e depois do meu corpo físico, que vai ter, tá, o impacto dessa dependência. Mas como é isso? Vamos lá? Falando nos corpos. Eu já tenho falado aqui, que dentro do meu entendimento, dos meus estudos, eu percebo, a gente não é só esse corpo físico. Nós somos mais do que esse corpo físico. Corpo físico é o que é visto e é o que é palpável, mas nós temos um corpo mental, que é o corpo das ideias, que é o corpo, vamos dizer, dos insights, né? Que geralmente eu sempre quando falo coloco a mão aqui para localizar na cabeça. Não quer dizer que seja aqui, isso é uma questão pedagógica apenas, tá? Assim para vocês entenderem. Eu tenho um corpo mental, né? Que eu coloco ele aqui próximo ao coração, também é uma forma pedagógica, né? De dizer que esse corpo mental, é, emocional, desculpa, corpo emocional, é onde eu sinto as emoções, os sentimentos, né? É onde eu percebo essa troca emocional. E o corpo energético, que é o meu cartão de visita, que é a minha energia vital, que é aquela que as pessoas percebem, que elas sentem. Então, esse é o meu corpo energético, que, né, pega todo esse meu corpo físico também. Então, nós temos aí os 4 corpos. Quando esses 3 corpos de cima são afetados, o físico vai reclamar. E quando a dependência passa por esses 3 corpos, é quando mentalmente eu só penso naquilo, eu só quero aquilo, eu só penso naquilo. Emocionalmente, eu preciso, eu tenho que ter aquilo, tá? Aquela relação, aquela situação, e o energético, eu não vivo sem, eu não vivo sem aquela pessoa. Então, quando passa por esses 3, há um comprometimento e essa dependência se torna prejudicial. E ela vai, de alguma forma, refletir no corpo físico. E nós vamos ver agora. Aqui nós temos um exemplo de onde as emoções ficam registradas no nosso corpo, tá? A pele, autonegligência, coração, mágoa, estômago, autocobrança, são muito mais. Aqui são alguns exemplos apenas, mas é um caso de refletir. Por exemplo, a mágoa é, é uma coisa que traz muitas doenças, e uma delas é o câncer. O câncer está muito associado à mágoa. Existem estudos que mostram que as pessoas que ficam muito tempo em mágoa e muito tempo em condição de sofrimento podem desenvolver câncer. Então, olhem como isso é representativo, porque a coisa emocional, ela é mental, ela é energética, mas ela aparece no corpo físico, como quem diz assim, agora eu tenho que ser tratado. Olha o que aconteceu. Estômago, além da autocobrança, o que eu não estou digerindo? A pele nos mostra, vamos dizer, autonegligência, às vezes as dermatites, né, ficam muito claras. Ali nós temos fígado fígado relacionado à raiva, né, pulmões à tristeza, por quê? Porque pulmão é vida, o pulmão representa a vida, então se você está com problema no pulmão, existe uma tristeza, existe uma falta de vida ali. Olhos, ilusão, e olhos também é o que eu não quero ver, certo? Todo o nosso corpo físico, ele se comunica conosco. E as doenças somente aparecem depois que passam por aqueles outros corpos. A doença física, ela é o resultado de coisas vividas em outros corpos. Você pode não ter percebido ou até mesmo não querer perceber, mas quando aparecer a doença, você vai saber que alguma coisa estava mal parada. Seguindo, nós vamos entrar em conceitos de dependência e codependência.
Como eu disse para vocês, esse é um paper que vai nos orientar. Aqui estão conceitos, estão as frases que a gente vai usar. E para que isso? Para que você imprima e possa acompanhar o que a gente está falando, acompanhar o que está dizendo e ir anotando, né? Escolha. É só para facilitar um pouco aqui. Mas vamos ao conceito de dependência. Dependência, uma das coisas que tem que ficar bem claro, dependência é condição, tá? É uma condição em que a pessoa se torna excessivamente relutante, incapaz de tomar decisões ou agir por si mesma, né? Essa dependência, a pessoa ela quer ser cuidada. Ela não quer pensar, gente, ela só quer ser cuidada, ela depende única e exclusivamente daquela outra pessoa. Notem que aqui, até nesse conceito geral, fala da substância, né, de suprir necessidades emocionais e físicas, porque é muito comum a gente dizer, a pessoa depende da droga, o dependente de droga, o dependente do álcool, então é mais fácil a gente entender dessa forma. Agora, imagine a mesma dependência de uma substância, esta pessoa ter a dependência de uma outra pessoa. Olha o quanto isso é intenso. É se colocar na mão do outro. Abaixo eu trouxe aqui o olhar da psicanálise, que é sempre interessante trazer um olhar assim de ciência, e que ele coloca aqui relacionada, essa dependência relacionada às dinâmicas inconscientes, a busca de gratificação, tá? Eu não tenho aqui a pretensão de trazer conceitos da psicologia, da medicina, disso, aquilo. É muito mais um conceito prático para que você tenha um entendimento, para que você analise se você está dentro dessa situação ou não, se você já viveu, já percebeu, conhece essa forma, já viu em alguém. Porque isso vai dando o descobrir, isso vai nos mostrando como funciona. E assim a gente vai se percebendo, tá? E nós vamos aos poucos construindo conceitos, ideias, para que você tenha esse entendimento e possa, por você, né, olhar isso de outra forma. Falamos em dependência, vamos à codependência. Codependência é um padrão de comportamento. Isso é extremamente importante você entender. Enquanto a dependência é uma condição que a pessoa está, a codependência é um padrão de comportamento, aonde a pessoa se mantém num relacionamento desequilibrado, prejudicial, tá? Que é prejudicial a ela, mas ela prioriza as necessidades do outro, em detrimento dela. Tudo é para o outro, tudo. Ela faz tudo para o outro, tudo tem que estar pronto, tudo tem que estar arrumado, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar em perfeita ordem para o outro. Ela não interessa, tá? No olhar da psicanálise, isso está relacionado aos padrões familiares disfuncionais, tá? Isso a gente vai ver, assim, com o andar aqui, como é que isso vem da família, mas no momento que eu tenho um padrão de comportamento onde uma pessoa, tá, se anula totalmente em função do outro, eu tenho aí um relacionamento disfuncional. Isso é fato, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão, ok? Seguindo. Aqui nós vamos fazer um cotejo entre dependência e codependência, para que isso clareie cada vez mais e fique claro na ideia de vocês, tá? Deixando bem claro que dependência refere a uma condição e a codependência a um comportamento, tá? Sendo que na dependência a pessoa é incapaz, totalmente incapaz de tomar decisões, e ela conta sempre com a outra pessoa, tá, para suprir as suas necessidades emocionais. É aquele exemplo que eu dei ali, assim, imagina a pessoa que depende de um remédio, de uma substância química, ela é dependente daquilo. Entender que ela é dependente daquela situação é fácil, agora imagine essa mesma pessoa dependendo de alguém, para que ela tenha vida, para que ela toque sua vida. Pensa, o quanto isso é prejudicial.
Na codependência, a pessoa mantém o relacionamento desequilibrado, a gente viu que ela se anula em relação ao outro, então esse relacionamento é desequilibrado, ela prioriza a necessidade do outro e anula as suas próprias necessidades, tá? E ela traz aí uma repetição de padrões familiares disfuncionais, né? Envolvendo relações interpessoais, onde o indivíduo assume o papel de cuidador. É aquela pessoa que, o codependente, é que vai cuidar de tudo, que fica tudo perfeito, tem tudo organizado, está tudo na cabeça dela, esse é o codependente. O outro não precisa nem pensar. A dependência, ela está relacionada às dinâmicas inconscientes, é a busca de gratificação, a gente viu lá. Mas aqui a dependência, ela tem muito mais o D, tem muito mais o caráter passivo. É aquela pessoa que fica, ela quer ser cuidada, gente, só isso. Quer ser cuidada e ela não quer evoluir, ela não quer crescer. Vamos ser claros, não tem dependentes aqui assistindo essa imersão. Não tem dependente dizendo, nossa, eu vou assistir aquela imersão. Não, o dependente ele não tem esse interesse. Ele quer ficar ali nessa condição de subdesenvolvido. Tá? Ele não vai fazer esforço. Porque quem vai fazer tudo é o outro, porque ele depende do outro. Ele está exclusivamente na mão do outro. Já o codependente é ativo, é o que faz as coisas pelo outro, é o que promove tudo pelo outro, né? E faz com que tudo fique perfeito. Mas essas são questões, vamos dizer, não resolvidas do próprio desenvolvimento psíquico desse codependente. Agora nós vamos entrar um pouco mais nessa codependência para a gente ir entendendo cada vez mais esse conceito e essas ações, ok? Que é importante, porque a gente começa a enxergar algumas coisas e perceber, e aí começa a ter ideia de como isso funciona. Codependência, já disse, é um padrão de comportamento, um transtorno de personalidade, uma identidade distorcida, tá? Isso não é um bicho de sete cabeças, isso é uma forma de agir, é uma forma de se comportar. E essa forma de se comportar, ela se traduz em defesa para a pessoa. É como se aquilo fosse como ela soubesse fazer e fosse o melhor. Por quê? O codependente se torna aquilo que precisam que ele seja. O que eu estou dizendo? O que precisam que ele seja? Sabe aquela criança que teve que crescer rápido, tá? Que teve que crescer cedo? Ela hoje é a criança que é autocobradora e é super, super responsável. Então, quando a gente fala em padrões disfuncionais familiares, nós vamos agora ir para a nossa infância. E lá existem situações que aconteceram, que hoje, se a gente olhar, tem um grau de normalidade, ou tudo bem. Mas, naquela ocasião, nós estávamos diante da criança que era você naquela época. E aquela criança, ela não tinha todo o entendimento necessário. E aí, é claro, diante de algumas situações, ela usa mecanismos de defesa para se proteger e trilhar o seu caminho na vida. Então, ela se torna aquilo que precisam que ela seja. Ela precisa ser forte? Ela vai ser forte, tá? Ela precisa ser sozinha? Ela vai ser sozinha. E isso vai refletir agora. Mas não quer dizer que isso foi feito de propósito. Era o relacionamento à época, né? Quem não recebeu atenção afetiva, aquela criança que não recebeu atenção afetiva, que não foi cuidada, quem é essa criança hoje? É aquela mulher que aceita qualquer coisa no relacionamento. Ela aceita a migalha do afeto, porque ela tem essa situação. Quem é aquela criança que teve sua confiança traída? Essa criança é hoje aquela mulher que não confia em ninguém, que é super desconfiada e que não admite nada e tem extremo controle de tudo. Quem é aquela criança que foi ensinada que se cuidar é egoísmo? Tá? Ah, se cuidar é egoísmo. É a mulher que hoje se sente culpada, tá, por estar buscando a felicidade. Notam como as coisas lá de trás têm reflexo no hoje? Trazem isso? Então, nós temos que olhar essa criança lá.
O codependente, ele precisa ter um sentimento de segurança e controle, exatamente isso, para que nada saia do do que ele imagina. Então ele precisa disso, e ele desenvolve muito controle na situação. Ele busca ser forte, sim, ele desenvolve isso porque é necessário, né, e é uma pessoa que desconhece a sua própria identidade. Quando eu digo isso, eu me refiro assim, do que ele gosta. Porque o codependente, ele sabe tudo que o outro gosta, como o outro gosta da comida, como o outro gosta do tempero, como o outro gosta da apresentação, como ele aonde ele quer viajar, aonde ele quer ir, a bebida que ele gosta. Mas e ele? Do que ele gosta? Geralmente, ele gosta das coisas que o outro gosta, porque é o outro que ele vai atender. Então isso é muito comum, às vezes, uma pessoa parar e dizer: "Tá, mas afinal, do que eu gosto?", entende? Porque ficou esse vácuo, né. O codependente, ele não consegue olhar para ele mesmo, porque ele está sempre olhando para o outro, então ele não consegue se olhar. E ele vive em estado de alerta constante, constante. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa e derrubar tudo que ele construiu, tudo que ele fez e aonde está o controle, né. Então ele está em alerta constante. Imagine a quantidade de energia que uma pessoa gasta para ficar dessa forma. E, quando a gente fala em energia, a gente fala em corpo energético, no corpo emocional, etc. Isso vai trazer estresse e vai trazer dor no corpo inteiro. Lombar, as dores, você carregando o mundo. Então, assim, pessoas têm dor na lombar, tem muito estresse, tem alergias do estresse, vão ter dores nos joelhos, dores nos braços, tá, assim, antebraço, porque você está segurando algo que não é palpável, mas você está segurando uma situação, e aquela situação você coloca controle, você coloca segurança, né, você coloca tudo para ficar perfeito e para aquilo andar em perfeita harmonia. E apesar de tudo isso, o codependente se sente totalmente desamparado. É como se ele estivesse só o tempo todo. O valor do codependente é fazer, fazer, fazer para o outro, fazer, está sempre fazendo, sempre. E os codependentes, eles desenvolvem compulsão. A gente vai ver aqui assim, ó, e nós estamos falando de compulsão não apenas da comida, da bebida, nós estamos falando do gastar, nós estamos falando do fazer, da pessoa assim que é o pagador, é aquele que envolve todos. É tudo que é em excesso. A compulsão aqui, tudo que excede no relacionamento, tá? E ele busca reconhecimento o tempo todo, o tempo todo. Essa coisa do reconhecimento é interessante, porque eu ouço muito, assim, algumas mulheres dizendo assim: "Eu fiz tudo e ele nem me reconheceu". Ou seja, há uma indicação ali de que a pessoa está me dizendo assim: "Eu queria o reconhecimento, e não tive esse reconhecimento, e eu fiz tudo", e quando a gente está falando em tudo, é tudo que a gente leu aqui e algumas coisas mais, né, para que a coisa desse certo e não aconteceu. Então aí a gente vê que aquele relacionamento que essa pessoa está falando, já mostra, né, que tem aí uma codependência, certo? Agora, é importante a gente se atentar a alguns cuidados em relação à codependência, para não haver confusões, tá. Por exemplo, vamos passar aqui, codependência está relacionada à pessoa, não ao relacionamento. É muito comum as pessoas dizerem assim: "Eu tive um relacionamento em que eu era codependente". Não, você é, tá. A codependência, ela não foi daquele relacionamento, ela está contigo. E aí você tem que ter esta habilidade e a importância de entender todo esse universo aqui, entender que aquilo está contigo e que você pode observar mais, você pode tratar isso, para que essa coisa não vá piorar e não fique de outra forma, tá. Então isso eu percebi codependência muito tempo depois do meu segundo relacionamento, tá.
Primeiro assim, gente, ninguém sai por aí com uma bandeira dizendo: "Nossa, eu sou codependente, olha que maravilha", ninguém, tá. Isso não existe. Na verdade, as pessoas nem gostam de falar disso, acham até que é uma coisa meio, né, assim, feia, que não pode. É uma forma de se defender, uma forma que a pessoa adotou para se defender, tá. É um padrão, sim, mas é aquele padrão que permitiu que ela viesse até hoje, né, sobrevivendo. Então, a gente tem que entender, acolher e trabalhar. Tudo certo. E por que que eu digo isso? Eu levei mais de 5 anos para entender isso. E quando eu entendi desse relacionamento, quando eu entendi, eu disse: "Nossa, que bacana. Ah, agora eu entendi, eu vou corrigir isso", tá. O que que aconteceu? Eu saí e comecei a fazer um voluntariado. E naquele voluntariado, o meu voluntariado era full time, tá. Era assim, 24 horas, tudo era voluntariado, tudo eu fazia, tudo eu fazia, tudo eu fazia, tudo eu fazia. E aí eu percebi lá no momento que as pessoas não, elas não estavam assim, reconhecendo o meu trabalho. Eu disse: "Que coisa, elas não reconhecem, elas podiam reconhecer". Nesse momento caiu, vamos dizer, como a gente diz, caiu a ficha de que se eu estou num voluntariado, eu não tenho que ter reconhecimento, gente, né, voluntariado é voluntariado, você faz, né. Na verdade, eu estava transferindo aquela codependência que eu vi, localizei, achei que estava, "Ah, está localizado", eu transferi para uma outra situação. Notem então que é padrão, ela não é daquele relacionamento. Aqui eu estou dizendo para vocês que eu localizei num relacionamento, entendi que existia esse comportamento de codependência e ao encerrar ele, e encerrar mal, não foi bem encerrado, eu, tá, dei uma roupagem diferente para a codependência, que foi, no meu caso, voluntariado. Aqui embaixo, né, o último ali, a gente fala, por exemplo, caridade. Tem gente que faz caridade 24 horas, é sempre caridade, se é caridade. O que que é isso? Então, tem que ter cuidado. É, é, é muito da coisa do equilíbrio também, né? Tudo que está desequilibrado, voluntariado 24 horas, caridade 24 horas, tem alguma coisa atrás. Na codependência também, tem aquela coisa assim, de imaginar que resolvendo o problema do outro, resolve a codependência. O que que é isso? Tem muitos casais que falam assim, ó, pelo menos às vezes a mulher, às vezes o homem, a mulher: "Ah, nós não estamos bem, a gente ia se separar, a gente já estava vendo tudo para se separar, mas aconteceu um negócio com fulano, que agora eu vou ter que esperar só um pouco para resolver aquilo, daí eu resolvo toda a nossa relação". Não resolve nada. Ao contrário, a coisa fica mais enrolada, tá. Porque a coisa que ela diz que vai resolver é geralmente a ponta da codependência. E aí ela só mergulha mais nessa relação de codependência. Uma outra coisa é não querer olhar para a situação. Essa é uma situação essa situação velada, a gente vê bem isso naquelas famílias que têm, por exemplo, alcoólatra, tá. Então o pai é alcoólatra, o pai bebe, cai, bate, faz, e é como se a família não falasse disso. Eles não falam assim: "Como está teu pai alcoólatra?", não, "Como está o problema do teu pai? Aquele problema do teu pai melhorou? Aquela situação do teu pai melhorou?". É como se aquilo tivesse que ser, assim, abafado. Então, não olhar claramente para isso acaba alimentando mais aquela condição, não só quando nós estamos falando aí no caso não só da pessoa, mas da família inteira, né, que nesse posicionamento se torna, né, codependente para fazer a coisa ficar perfeita, para todo mundo olhar e ficar perfeito. Fazer tudo o que tem que fazer mesmo que seja prejudicial, eu não posso deixar minha família acabar. E gente, é muito comum ouvir isso das mulheres. Eu não posso, né, deixar a coisa acontecer assim. Eu não posso deixar acabar, a minha família acabar. Eu tenho uma família, ela não pode acabar. E aí a pessoa faz
aquilo que vai ser prejudicial para ela, aquilo que pode detonar ela no futuro, achando que está fazendo o melhor. É que, na verdade, como ela tem aquele controle, as coisas têm que ser perfeitas. E no momento que a família, entre aspas, acabar, ou houver uma separação, ou houver uma dissolução, aquilo é como se fosse uma derrota, uma frustração. Então, não pode, não pode. Tem que ser perfeito, tem que estar lindo, tem que estar maravilhoso. As pessoas têm que olhar e tem que ser perfeito. E aí você faz coisas contra você, né? Contra você, para que isso, né, fique perfeito ainda. Então tem que ter muito cuidado nessa situação, muito cuidado mesmo. A relação com a infância e as feridas emocionais. Eu falei aqui, né, esse padrão de codependência, ele vem lá de trás, tá? E ele está muito relacionado com as nossas feridas. Então, uma das coisas que é extremamente importante estudar e entender são as feridas emocionais. Ver como é que elas se relacionam, como é que isso aconteceu, de que forma aconteceu. Porque quando você entende isso e você acolhe aquela criança que estava lá e que viveu tudo isso, muda tudo, muda tudo, né? Não é o caso aqui falar em feridas emocionais, essa imersão não vai ah, adentrar esse tema, até porque a mentoria Reconstrução Plena, ela tem 2 aulas só de ferida emocional. 2 aulas só trabalhando isso e mostrando como isso funciona. E é de extrema importância ter esse conhecimento, porque, por exemplo, meu caso, eu tenho sim a ferida da traição, mas eu vejo que eu tenho outros trejeitos e outras manifestações da ferida da humilhação, da ferida do abandono. Então, que momentos eu vivi isso? Em que momentos elas foram cunhadas? Né? Quando eu entendo essa situação, compreendo e acolho aquela criança, porque hoje eu sou adulta e vejo aquela situação, mas lá na época era uma criança, eu não tinha essa cognição, esse entendimento que eu tenho hoje. Então, isso muda tudo, correto? Agora, nós vamos entrar um pouco mais nos sintomas. E esses sintomas são importantes a gente olhar com atenção, com um olhar fraterno, porque se a gente tem esse tipo de sintoma, é um sinal de alerta, para mergulhar um pouco mais, para entender um pouco mais. Vamos lá. Sintomas do comportamento de dependência, indicadores comuns. Medo de solidão. O codependente, ele tem pavor de ficar sozinho, pavor, ele tem medo, ele quer a companhia dos outros e ele evita constantemente ficar sozinho, tá? A busca excessiva de aprovação. Lembra que eu falei ali, dei o exemplo, né? Então, uma necessidade constante de ter a validação dos outros, né? Essa é uma característica, tá? Então, quando isso vem muito claro, é uma característica. A pessoa está buscando reconhecimento e quer se sentir bem. Olha, nossa, como você é legal, como é isso. No meu caso, o exemplo que eu dei ali no voluntariado, o que aconteceu? Quando eu vi, disse, nossa, eu sou voluntário. Se eu estou querendo reconhecimento, alguma coisa está errada. Então, naquele momento, vamos dizer assim, eu tive uma lucidez para olhar essa questão e começar a pesquisar isso, ok? Dificuldade de tomar decisão. Por que ele tem dificuldade de tomar decisão? Porque ele teme que pode ser desaprovado. Afinal, se ele precisa da aprovação alheia, se ele precisa da aprovação do outro, como é que ele vai tomar decisão, gente? Se ele toma uma decisão e a outra pessoa não gosta, ele perde a aprovação. Então, se a gente observar bem, só esses que estão aqui, eles estão encadeados, né? Porque assim, ó, eu não quero ficar sozinho, eu quero ter mais pessoas, eu quero que as pessoas notem que eu sou uma pessoa legal, que eu sou bacana, que eu faço tudo bacana, e eu não vou ir contra ninguém, não vou tomar decisão aí, porque eu posso ser desaprovado. E isso resulta numa autoestima fragilizada, uma baixa autoestima, tá? Por quê? Porque eu preciso da aprovação externa. A minha aprovação, o meu sentido, a minha ideia não basta, até porque ela está contaminada. Eu preciso da aprovação externa. Ansiedade relacional. Gente, a pessoa entra em desespero com a situação. E esse desespero é de ser rejeitado.
tá? É de ser, riscado, é o como é que é? Cancelado, cancelado, tá? E aí ele torna, assim, vem comportamentos obsessivos em torno desse relacionamento. Pode aparecer ciúme aí, tá? Mas aqui pode aparecer os comportamentos obsessivos compulsivos, aí é a ansiedade relacionada a comer demais, a beber demais, a fazer demais, a exigir demais, então tudo que é demais, aqui vai aparecer. Dificuldade em expressar opiniões contrárias, de alguma forma eu já falei isso. Se eu preciso de aprovação, como é que eu vou dar uma opinião contrária a alguém, né? Eu vou criar um conflito, essa pessoa vai me desaprovar, nossa, aí já está feita a guerra, né, eu vou ficar ali extremamente desamparada, né, e com medo não, medo é antes, né, mas já vendo a minha ruína, né. É literalmente o medo de não ser aceito, ser rejeitado. Sacrifício pessoal excessivo. O codependente a gente viu que ele faz tudo pelo outro, e ele faz além, vai muito além da cota. Então, aquilo que seria normal fazer, o codependente faz em excesso, tá. É sempre um extra, e aquele extra é prejudicial para a pessoa, para o codependente. Necessidade de controlar o outro. Essa necessidade de controlar, ela está atrelada à necessidade das coisas ficarem perfeitas. Então, o controle é para ficar perfeito, né, porque se alguma coisa sair do lugar, pode ser abandonada, ela pode, né, ficar sozinha, então ele tem essa tendência a trazer comportamentos para deixar o outro sempre ali, sob o olhar dele, dentro daquele quadrado perfeito, e garantir a permanência dessa relação que é, vamos dizer assim, lutada dia a dia pelo esse codependente, que larga toda a sua energia ali e sofre diariamente com isso. Porque ele descarrega muita energia. Tolerância a comportamentos negativos. Isso é muito, muito sério. No Instagram eu ouço mulheres que falam assim: "Ah, mas ele deu um empurrão, porque ele não estava bem. Foi um tapa, porque aquele dia ele estava triste". Gente, não é normal. Não está normal. Assim, não dá para aceitar. Tem um ditado que diz: "O que não presta, não presta". E se esse é um comportamento prejudicial, se esse é um comportamento negativo, não tem que dar tolerância. Aconteceu, acabou. Tem que colocar o limite. E se esse limite ele for invadido, encerrou. Só que, o codependente ele acha sempre que isso vai melhorar, que isso vai melhorar, porque ele tem controle, né, isso cresceu, ele tem controle, vai melhorar, porque ele controla, aquilo foi não melhora, vai piorar, e cada vez mais. Então, fiquem atentos, alertas a isso, tá, porque isso é isso é muito, muito perigoso, porque hoje é um empurrão, amanhã é um tapa, daqui a pouco, nós estamos diante de outras situações muito mais complicadas. Priorização do relacionamento sobre a individualidade. A gente já falou, no momento que ele coloca, tudo para o outro, o que vale é o relacionamento. E o codependente, a individualidade dele, nossa, a individualidade dele já foi para o saco há muito tempo. Ele não tem mais. É o outro, o que vale é o outro. O que tem priorização é o outro. Então, ele não tem isso, ok? Então, esses são sintomas que é interessante a gente estar sempre de olho, porque se a gente apresenta 1, 2, né, ou mais sintomas, né, dá uma olhada. Se for um apenas, vai pesquisar por quê? Por que que tem isso? Por que esse medo de ficar sozinha? Por que essa necessidade de controlar? Por que então, dá uma olhada nisso, o porquê. Porque aí é o fio, né, é a ponta do fiozinho, a gente começa por aí, a ver por que disso, por que daquilo, vai indo, vai indo, vai indo, vai construindo uma ideia, vai construindo um entendimento em cima da situação,
ok? Então até aqui a gente falou da dependência e da codependência, tá? Nós vamos entrar agora em outros personagens do relacionamento, tá? E vocês vão ver também que a dependência e a codependência também vão aparecer nesses relacionamentos junto com essas outras personagens também, ok? Então vamos seguir aqui. Personagens do relacionamento. Como eu disse, esse paper vai ficar com vocês, então é interessante, vocês vão ter acesso, vão poder ler, vão poder riscar, vão poder colocar questões ali, vão poder enviar, então é bom isso. Então, o primeiro personagem que nós vamos conhecer é a vítima, tá? Quem é a vítima? A vítima é alguém foi prejudicado, frequentemente ela é prejudicada, injustiçada, né, e muitas vezes ela não assume a responsabilidade, tá, das suas próprias ações, ela não diz que ela escolheu aquilo, tá, ela sempre coloca o problema dela para outro, tá, não é com ela, não. Vamos lá, dar uma resfriada aqui na sala, né, e sempre o outro que é o problema, ela não tem. Mas essa vítima que está aqui, essa primeira, é aquela pessoa que gosta de dizer que a vida não está boa, nada está bom, que ela foi prejudicada, que deu um negócio errado, que se não fosse aquela situação, ela estaria de outra forma. Ela quer que você saiba que ela não está bem, tá? Essa é a vítima. Ela quer que você saiba que você não está bem. A vítima intencional é diferente. Ela usa essa situação, tá? Para ir montando, manipulando e acaba gerando conflitos, tá? Mas o que ela quer? Ela quer consolo, ela quer apoio, ela quer aliados, tá? A primeira, ela só quer te dizer assim, nossa, eu tô triste, minha vida não deu certo, tá tudo errado, se não fosse isso eu estaria melhor. A outra não, a outra quer aliado. E ela coloca a situação, né, de uma maneira, até coloquei aqui, consciente ou inconsciente, porque às vezes tem pessoas que de forma inconsciente fazem isso, e tem outras que são conscientes, elas sabem o que estão fazendo e sabem o que estão armando, tá? Estão sempre buscando, sim, amigos, aliados, simpatia, né? É o bloco da vítima. E conseguem, viu? Conseguem. E ainda mais, essa aqui, ainda mais num grupo, faz um estrago medonho, medonho. Porque ela vai conquistando aliados. Esses aliados são pessoas que também gostam de reclamar, né? Que de alguma forma querem ter o seu momento, vai chegar o momento para reclamar. Uma coisa que é muito importante saber, e que fique vincado assim em vocês, se você tem esse padrão, se você está sempre reclamando, né, sai disso. Por favor, sai disso. Tá? Trabalha isso, trabalha de outra forma, porque vítima não evolui, vítima não cresce, vítima não prospera, tá? E vítima é um personagem que a gente deve evitar ao máximo, porque só vem carga negativa, só vem carga negativa. Se a gente for falar nas questões de corpos, de mental, emocional, energético, a parte energética é uma bomba. A energia que a vítima deixa com você é uma bomba, tá? É sempre muito baixa, ele é muito pesada, tá? Porque ela está em cima da reclamação, da culpa, do medo, né? E isso, numa frequência vibracional, é muito baixo. Tá? E aí você que está bem, vai sair muito pior. Ou contaminado pela vítima, tá bom? Vamos agora para o vingador e o narcisista. Vingador. Bom, acho que o nome já diz, né? Ele, o vingador, ele está buscando uma reparação, ele se sente injustiçado, ele muitas vezes ele age de maneira retaliativa e impulsiva, mas ela é uma pessoa que tem mágoa, ela responde à mágoa, tá? E ela busca uma vingança, né? Assim, ela quer que as coisas voltem ao estado que era. Só existe um vingador quando você foi um personagem importante para essa pessoa.
Então você só terá um vingador na tua história se você foi importante para essa pessoa, tá? Que daí ela cultivou mágoa, etc. E assim, gente, o vingador, ele quer aquilo que você quer, tá? Ele não quer assim, eu quero o melhor, a melhor, não. Ele quer exatamente aquilo que você quer. No meu segundo relacionamento, vamos dizer assim, eu tive um relacionamento com um narcisista que depois virou vingador, né? E por que virou vingador? Foi no momento em que eu disse para a pessoa assim, ó, tudo que eu quero é sossego. Quero encerrar essa relação e tudo que eu quero é sossego. Logo, eu queria sossego. Logo, isso é o que eu queria, era o que ele queria também. Então, a vida dele passou a ser acabar com a minha, de fazer pirraça, de fazer gritaria na frente de casa, de ligar para todo mundo, entrar em Facebook dizendo o quanto, né, eu fui mal, eu fui isso, eu fui aquilo. Então, assim, foi a forma de vingar. Eu não tinha sossego, tá? Mas o que eu queria? Sossego daquela relação. Aí, ele sabia o que eu queria, ele trabalhou para eu não ter, né? Foi um bom tempo isso. Narcisista. Esse narcisista aqui, gente, não é aquele narcisista patológico, tá? Que o pessoal olha e diz assim, nossa, narcisista, que horror. Eu tô falando aqui do perfil narcisista, tá? Esse perfil é aquele perfil persistente, tá? Tem muito da coisa do controlador, ele quer que as coisas aconteçam como ele quer, da forma como ele quer, tá? Assim, ele também tem necessidade de admiração, tá? E ele também é capaz, né, de atingir os objetivos dele, tá? Ele tem que ficar com a coisa dentro do controle. Ele busca validação, né, e os relacionamentos dele são bem desafiadores. Então, esse narcisista aqui, vocês devem estar pensando assim, é parecido, né, com o codependente. O codependente pode ter traços de narcisista, sim, tá? Pode. Então, assim, porque o codependente é um padrão, o narcisista aqui é um perfil, eu estou trazendo como perfil, tá? Então, é um perfil de personagem. Ele pode, sim, ter traços, ok? Até tem um exemplo ali, uma pessoa que constantemente exige atenção, diz como as coisas devem ser feitas, né? Por sua vez, quando a pessoa não serve mais, ele dá uma descartada, assim, ele deleta a pessoa, deleta. Eu tenho coisas de narcisista, assim, né? E já me vi de situações que eu queria que a coisa fosse como eu queria, tá? A gente tem que ter esse olhar. Outra coisa, não é que assim, ó, eu só sou um, eu sou só outro. Nós temos todos, tá? Nós todos temos todos. Em algum momento, posso até me vitimizar, que chato, não deu certo o que eu queria. Tá aí uma vitimização. Naquele momento, eu estou dentro do personagem vítima, né? Não gostei do que fulano fez. Ele vai ver com quem ele está lidando. Nesse momento, eu estou sendo vingadora, tá? As coisas têm que ser como eu quero, vamos fazer assim, porque assim é melhor, dessa forma, não pode ser de outra. Aqui eu estou dando um comando de narcisista, tá? Então, essas coisas a gente tem que ver, nós vamos transitar em vários relacionamentos, e nesses relacionamentos, na minha família eu posso ser vítima, num relacionamento amoroso eu posso ser narcisista, né, e posso querer tudo certinho, assim, em outro, eu posso, lá na empresa, eu posso ser vingador. Só exemplo, tá? Só exemplo. Mas nós vamos ter todos os personagens, uns com mais percentual e outros com menos, ok? Mas isso vai aparecer. E tá tudo bem, tá? Porque isso faz parte do que eu chamo, e já falei, de mecanismos de defesa. O que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, quando a gente passa por situações assim delicadas, situações dolorosas, ele arma mecanismos de defesa para a gente não sofrer mais, tá? Não sofrer mais. E esses mecanismos a gente vai vendo no decorrer aí da caminhada. Não é aqui a ideia de falar assim, item a item, cada um, como funciona, qual é o gatilho, como se apresenta. Isso, na mentoria, Construção Plena, nós temos uma aula inteira só de mecanismos de defesa e outra de crenças limitantes, porque tá juntinho, né?
assim, crenças limitantes. Por quê? Nós temos crenças limitantes na infância, nós temos crenças limitantes na adolescência, crenças antes do casamento, durante o casamento, depois do casamento, tá? E crença não é uma coisa que a gente entra ali e diz assim, ah, tem essas aqui, vamos jogar fora. Não. Crença a gente tem que substituir. A gente tem que trabalhar uma outra em cima daquela, tá? E aí ver como é que é essa crença, que mecanismo ela armava, tá? Então, isso eu não posso tratar aqui, porque a gente precisa tratar com bastante tempo, mas fiquem atentos a essas situações, tá bom? Vamos às outras formas de dependência agora. Eu coloquei na chamada, né, a dependência energética e a dependência financeira. Por que eu estou colocando isso? Se eu tenho um corpo energético, tá? Tenho um corpo mental, um corpo emocional, um corpo energético. Será que não tem dependência energética? Sabe aquela pessoa que diz assim, eu adoro ficar com fulano, adoro ficar, sabe aquela coisa do ficar? Adoro ficar, adoro a companhia do fulano. Ah, eu não vivo mais sem ele. É uma dependência energética. Espicha o olho aí, porque pode estar aí uma dependência energética. Dentro do conceito que veio aqui, diz, refere-se a uma situação, uma pessoa que busca energia, constantemente energia, tá? Motivação, e também vem da coisa da validação externa. Então, vê como tudo está intercaladinho, tudo está meio casadinho aqui, né? Então, esse padrão tem necessidade de aprovação, e eu trago aqui também uma coisa, que é o famoso vampiro de energia. O que é isso? Né? São comportamentos de pessoas que elas simplesmente, elas consomem a tua energia. Né? Elas têm necessidade, isso aqui já é a coisa patológica, tá? Ela tem necessidade. Então ela chega, é como se ela sugasse, assim, literalmente, sabe, de canudinho, puxa a tua energia. Né? E você fica ali, assim, com sono, aquela meio ameba, né, como eu digo assim, fica tão carregada. Perceba isso. Quais relacionamentos você já vivenciou isso? Às vezes é uma amiga, às vezes é um conhecido, às vezes é uma situação, uma pessoa, um local. Então, fica atento a isso, tá? Porque aí pode estar uma dependência energética, seja aquela patológica da pessoa que vem, sabe que você tem aquela energia boa e faz, e a pessoa que faz isso pode ser consciente ou inconsciente, tá? Tem gente que é inconsciente, né? Mas é porque ela precisa da energia do outro, ok? E tem aquela pessoa que diz assim, eu adoro a energia do fulano, adoro ficar com ele ou com ela. E aí, tá aí se estabelecendo uma dependência energética, que a gente já viu que daí já está percorrendo literalmente aqueles corpos que não é só emocional, ela é energética, ela é mental e assim vai. Quando eu falo de dependência financeira, eu falo uma coisa concreta, certo, gente? Falo uma coisa assim, pessoa, né, que se encontra numa condição de estabilidade que fica na mão de outra, tá? Parece uma coisa bem clara, bem tranquila, bem óbvia, né? Então aqui, ó, até nós temos aí no texto que a dependência pode surgir de diversas maneiras, como a falta de independência financeira, ausência de habilidade, etc. O que eu costumo dizer, gente? A dependência financeira, ela não se instala assim. Ela tem uma história. Se a gente for analisar a pessoa que hoje se diz dependente, que é dependente financeiro, ele teve uma dependência emocional, ele teve uma dependência energética, a coisa mental estava bem conturbada e desemboca numa dependência financeira. Vamos tentar clarear isso? Vamos tentar clarear. Então, aqui, ó. Aqui eu estou trazendo um cotejo da dependência financeira com a dependência energética, tá? Dinheiro é energia, gente. Tudo no mundo é energia. Nós temos dois tipos de energia. A energia imanente, que é aquela energia pura do ar, do céu, da terra, do mar. E nós temos a energia de informação, a energia informacional, a energia da consciência, consciencial, né? Então, tudo é energia, né? Na dependência financeira, tem energia também, né? Há uma forte necessidade de recursos externos para preencher uma lacuna,
tá, interna. Então eu preciso de energia, agora traduzida em dinheiro, para tampar um vazio existencial que eu tenho, né. Vamos mais, vamos mais. Casal inicia a vida, aí tem a mulher para com tudo, ela vai cuidar dos filhos, isso é muito comum, tá, isso é o que mais a gente vê. Ela vai cuidar dos filhos, ela cuida da casa, ela faz algumas pequenas coisas ali, ela parou de trabalhar, ela faz com que tudo seja perfeito, que o marido fique feliz, que a casa fique feliz. Ela começou uma dependência emocional naquela pessoa, codependência, né, ela só pensa em deixar tudo pronto, aquela coisa toda, energeticamente ela quer que tudo aquilo seja da forma como ela quer, então ela tem aquela coisa de ver a energia como ela quer, né, e de repente vem uma separação. Essa mulher não sabe fazer nada, parou a vida, não sabe mais o que ela deixou a vida passar, ela não tem mais profissão, não tem mais nada, ela depende financeiramente daquele parceiro, daquele marido. Entende? Que antes de chegar a essa dependência energética, a gente passou por outras dependências para chegar até ela. Então, o que eu quero trazer é que isso não existe só. Às vezes a pessoa diz assim: "Ah, fulano, me separei e fiquei dependente financeiramente, porque ele me deixou, porque tarará". Antes disso teve mais coisa. Antes disso teve situações que nós estamos falando aqui que você não se percebeu. E não é culpa tua, você não sabia, está sabendo agora, tá. Agora que está se esclarecendo, tá. Mas já tinha, vamos dizer, sinais, já tinha situações que apontavam para que essa coisa ia acontecer, né. Então, assim, ó, o dependente emocional, ele sempre está buscando validação também e atenção, né. Ele que mais aqui? Falta pode estar intimamente ligada, necessidade. Ah, outra coisa, essa coisa também de ter a dependência, às vezes, está muito ligada a você querer ficar conectado àquela outra pessoa, que a forma de você que se conectar àquela pessoa que cortou o vínculo contigo, é através do dinheiro. Exemplo, casal, né, se separando. Eu vou dar um exemplo aqui sempre da mulher, tá, porque a gente tem mais mulheres, né. Casal aqui se separando, marido tem profissão, tá, rompe o casamento, a mulher é dependente dele. E essa mulher, ela vira vingadora. Ela entra com todos os processos necessários na justiça para que ele pague isso, pague aquilo, pague aquele outro, para que fique sempre alguma coisa cutucando ele financeiramente, para que doa financeiramente. Ela quer o dinheiro? Não, não quer o dinheiro, tá. O dinheiro é desculpa. O que ela quer é permanecer conectada energeticamente a essa pessoa. Já pensou nisso? Alguma vez pensou nisso? Isso é muito comum. Mais do que se pensa. E esse é o tipo da mulher que você pergunta para ela assim, ó, bem a posição da vingadora mesmo, né. "O que que você quer?", né. "Eu quero acabar com a vida dele. Eu quero tirar todo o dinheiro dele, mas para fazer isso, você vai ficar conectado energeticamente a essa vingança". Então o dinheiro aí, a dependência aí, é uma forma de vingança de ficar conectado energeticamente àquela pessoa. Tem fundamento? Pensa aí. Pensa aquela situação, condição de pessoa que já teve assim. É muito, muito comum, a gente vê muito. E a pessoa, ela acha que ela está só, buscando justiça, né. Justiça a gente busca de outras formas, dá para fazer tudo isso. O que difere buscar o que é seu de direito, entre buscar aquilo porque eu quero ficar com a pessoa na cola, é intencionalidade. Ao encerrar uma relação, você ir lá buscar o que é seu de direito, cobrar, né, trazer, separar, tá tudo certo. Agora quando você com a gana de que quer porque quer aquele valor,
né, para que a pessoa sinta o que fez contigo, aí tem outro nome. Presta atenção, tá bom? Dependência financeira ainda e dependência emocional. Eu tinha colocado que as duas dependências, financeira e emocional, elas estão enraizadas na necessidade de algo externo, de preencher aquele vazio interno. Às vezes fica difícil a pessoa entender assim, tá, mas esse vazio interno, esse vazio é emocional, tá? Esse vazio é emocional, ele não é só isso, é só isso. Não, gente, tem mais. Esse vazio interno, ele é energético. E esse vazio, às vezes, vem, assim, né, dessas relações que são rompidas, né? Aí aparecem as famosas compulsões. Nós vamos ter o gastador, nós vamos ter o pagador, né? Então a pessoa começa a gastar na relação, tá ali, mas vai gastando e o outro pagando, né? Ou aquele que vai pagando tudo, né? A dependência emocional, ela está mais focada nas necessidades afetivas do relacionamento. A dependência financeira, ela foca na econômica e na segurança material. Nota que as duas têm aquele aspecto de preencher vazio, segurança. Então, são sentimentos e coisas que perpassam as duas, tá? Então, assim, ó, invariavelmente, as ações decorrentes de uma dependência financeira, elas são reflexo de manifestação de dependência emocional, tá? É complicado, não deve ser. Porque quando a gente tem essa expansão, que eu pedi para vocês, essa expansão de entender que você não é só físico, que você é mental, que você é emocional, que você é energético, você vai ver que esse vazio interno, essas coisas, a segurança, ações, você vai ver que está relacionado no financeiro, está relacionado no emocional, está relacionado no energético. Então, é como se fosse uma ciranda nesses corpos, tá? E não dá para dizer assim, ó, ah não, isso é só numa separação. Não, gente, isso já vinha. Isso podia estar camuflado, mas já vinha. Ok? Dúvidas, perguntas, lembre-se, mande lá no Instagram, né, no direct, que eu terei prazer em responder, tá bom? Vamos em frente. Aqui nós temos como aparece a dependência financeira, né? Então, assim, ó, a falta de autonomia, pessoa que pode não ter o controle, né, o conhecimento das próprias finanças, ela confia a gestão financeira para outra, tá? Lembra não sei se vocês viram uma frase que eu coloquei, uma pessoa disse assim, ó, eu confio no que você faz, você sempre sabe o que é melhor para nós. Então, gente, isso é uma frase de codependente, ela, toda a situação, ela confia no outro, o outro é fantástico, tá? Ele vai, ele vai fazer da melhor forma possível, segundo ela, né? Então ela fica na mão daquela pessoa. Medo da perda financeira. A ideia de perder essa fonte causa ansiedade, né? E essa ansiedade, né, vai atrás de validação emocional, na dependência emocional. É como se fosse uma cascata, gente, assim, ó, a coisa anda assim, você faz uma coisa aqui e vai lá na frente, faz a outra. Se eu tenho medo de perder financeiramente, é porque alguma coisa eu estou tendo, né, vendo, o meu controle está escapando, a minha ansiedade está aumentando, e se eu não conseguir fazer isso aqui, o que vai acontecer? Então, isso é todo um pacote, né? Submissão nas relações é quando alguém ganha mais do que o outro, né? E aí aquela pessoa fica subjugada, aquela pessoa que ganha mais, né? Mas o outro se torna subjugador também. Ele quer que a pessoa fique naquela condição, né? E aí ela se obriga a se submeter a situações, né, que mostram para ela que ela tem que fazer aquilo, que ela é dependente emocional. Eu ouço muito assim: eu não posso fazer nada. Ele me traiu, ele me traiu e ele me trai constantemente, mas eu não posso fazer nada, porque eu dependo financeiramente dele.
Ok, isso é uma escolha, certo? Isso é uma escolha. Porque para sair dessa dependência emocional, você vai ter que sair dessa dependência financeira, né? Desculpa, dessa dependência financeira, você vai ter que sair da dependência emocional, você vai ter que entender a dependência energética que você tem, você vai ter que entender os teus pensamentos, teu sentimento, a tua energia, como é que elas são trabalhadas, para que você saia. Também não é meu escopo aqui trabalhar pensamento, sentimento, energia e ação. Isso é uma aula inteira dentro da mentoria, tá? Trabalhando só esse viés, que é muito importante, muito, muito importante, tá? Autoestima vinculada ao status financeiro. Eu só estou bem se meu status financeiro estiver bem, se não tiver, aí eu já tenho dependência, eu sei que as pessoas podem não gostar de mim, eu sei que isso pode ocasionar uma exclusão, e assim começa. Aquela coisa de medo, de receio, de pavor. Então, tudo isso não é uma coisa sozinha, é um pacote inteiro, tá, gente? É um pacote inteiro. As coisas vêm daqui porque estão aqui, porque tem lá. Então, assim, ó, tu não, tu não tem apenas, por exemplo, o medo da perda financeira pelo simples fato de ter medo. Qual a raiz desse medo? Tá? Essa raiz está dentro do casamento? Que situação é essa? Então, isso tem que ficar bem claro. A gente tem que ir ao fundo. As pessoas que estão aqui são pessoas que querem mergulhar em conhecimento, querem buscar mais, querem entender mais e querem ficar melhor consigo mesmas. Então, enfrentar essa situação, a gente sabe que às vezes dói, mas é muito melhor enfrentar, entender e saber lidar do que ficar no desconhecimento. Porque quando eu fico no desconhecido, o medo ocupa o campo, porque eu não conheço, então o medo pode chegar, tá bom? Seguindo, liberação dessas dependências. Mas afinal, como é que eu libero isso tudo? Ah, vamos começar. Tanto a dependência emocional, a financeira e energética. Gente, não é assim num estado, tá? Vamos ser bem claros, não vamos, né, dosar a pílula aqui, ó. Não é no estado. Isso requer dedicação e é um processo gradual. Primeiro, autodescoberta. Autodescoberta é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui há mais de hora falando, pelo menos eu falando, né, para vocês, né, em coisas que talvez vocês nunca pensaram, talvez ainda seja complexo na mente de vocês, talvez ainda não esteja claro, mas vocês se permitiram olhar e olhar para isso e algumas coisas você dizer, ó, é isso? Ah, agora eu entendi. Ah, então eu não sou dependente, eu sou codependente. Ah, então eu já fui vingador. Então, é você olhar para isso. Essa é a autodescoberta. Fortalecimento pessoal, né? Você tem que se fortalecer, tá? E fazer a mudança dos teus padrões de pensamento, sentimento, energia, acabei de dizer, e ação. E isso é um pacote, gente. Você pensa, você sente, você tem energia, você emite, você age, tá? Então, é uma cadeia, tá, de envolvimento entre pensamento, sentimento, energia e ação. Não é o estudo aqui, a gente fala, mas não é o estudo aqui, como eu disse, a mentoria tem uma aula inteira só sobre isso, para mostrar para cada pessoa como é que é teu padrão de pensamento, de que forma você muda esse, por que que você está sentindo dessa forma, que padrão de sentimento é esse, como é que você muda isso, a que ele está relacionado, que energia você está emitindo dentro desse padrão de pensamento, desse padrão de energia, e que comportamento você vai ter dentro desse contexto todo, né? Parece complexo? Não é. É simples, né? É simples, só que a gente tem que estar disposto a entender e parar e olhar para isso tudo. E nem sempre a gente está disposto a fazer isso, tá bom? Bora, vamos liberar essas dependências então. Aqui nós começamos agora a fase de liberação, tá? Como é que a gente libera isso? A gente falou de dependência emocional, dependência financeira, dependência energética, agora está na hora de a gente saber como é que a gente vai liberar isso, certo? E começa aqui os primeiros passos para você avançar nessa liberação. Então, primeira coisa, autoconhecimento, já falamos. Então, você já está aqui,
Você já está, já é o teu primeiro passo, você iniciou, você veio buscar. Você está querendo identificar padrões emocionais, traumas passados, origens, dependência, etcétera. Aqui nós estamos trazendo um recorte, a imersão é um recorte de situação. O espectro é bem maior, tá? A gente não consegue fazer tudo aqui na imersão, então, autoconhecimento, você já deu o primeiro passo. Agora exige sim, reflexão profunda, busca orientação, mentoria, tá? Para compreender realmente essas raízes, tá? Estabelecimento dos limites. Você tem que saber dizer não. E você tem que saber que esse não, quando você disser não, esse não é para o outro, esse não é para você. É para você, é você que está se permitindo, tá, não entrar mais naquela condição que antes você entrava ao dizer sim para todo mundo. Isso é muito importante. Você tem que ver isso, relações atuais, ver passadas, identificar esses limites, quando você deixou avançar, quando não deixou, tá? E comunicação clara. Você tem que dizer exatamente o que você quer ou não quer, tá bem? Desenvolvimento pessoal. Avaliação das paixões, né, dos interesses, independente dos relacionamentos. Que hobby você gosta de fazer? Tá? O que que você quer se aperfeiçoar? Isso é aquela coisa de se conhecer, né, de buscar a tua identidade, né, que tipo de hobby você gosta, que tipo de livro você gosta de ler, que conhecimento você quer ter, tá? Isso é importante. E assim, ó, nosso desenvolvimento, nosso entendimento, ele é contínuo. Não é assim, eu peguei esse pacote aqui, agora eu entendi isso aqui, eu aparei. Não, você fez, foi um degrau, agora vamos para outro degrau, vamos subindo, e é contínuo, e quanto mais você vai indo, mais você vai entendendo, mais vai clareando, mais vai ficando leve, e não tem sofrimento, porque você entendeu. Eu digo e repito, tá? Tenho falado muito isso, todo sofrimento está atrelado à falta de entendimento. Quando você entende o que está acontecendo, você não sofre mais. Anota isso, pode anotar, tá? Busca de apoio profissional. Se você não está dando conta sozinho, não seja orgulhoso, procure ajuda. Terapeuta, médico, mentoria, um grupo de apoio, não interessa, procure ajuda, tá? É a primeira coisa, você olhar e dizer assim: eu preciso de ajuda. Bem, vamos agora. Liberação da dependência financeira. Aqui tem coisas de ordem prática, tá, da dependência financeira, mas que elas são, importantes. Por exemplo, educação financeira, avaliar o teu conhecimento sobre as finanças pessoais, identificação, né. Você se inteirar mais disso, compreender mais, fazer leitura sobre educação financeira. Isso gente, parece óbvio, certo? Mas é importante, porque às vezes tem pessoas que não têm esse conhecimento. Uma mulher que ficou parada dentro de um relacionamento mais de 20 anos, né, e que se vê agora na condição de ter que se virar sozinha, é importante que ela veja isso, até para ela sair dessa condição da dita dependência. Porque agora ela está sabendo que além da dependência, que essa dependência financeira veio de uma dependência emocional, construída nesse período, de uma dependência energética, de um padrão de comportamento dela, que resultou nessa dependência financeira. Agora é a hora de se especializar e se livrar disso, entendeu? Tanto na parte emocional, energética, como no entendimento financeiro. Desenvolvimento de habilidades, né? A gente tem que saber lidar com a coisa e saber avaliar qual é a oportunidade que a gente tem e pegar. Porque você vai estar numa outra condição, num outro caminho, num outro meio, é importante que você entenda e saiba fazer isso. Você vai ter que criar metas financeiras, tá? Você vai ter que estabelecer metas realistas, né, não é absurdas, né, para elaboração de um plano para você atingir, porque você não pode ficar sem objetivo. Assim: "Ah, agora estou dependente financeiro, não tenho objetivo, acabou". Mas será que você não pode desenvolver uma habilidade, trabalhar com uma outra coisa?
gente, tem Senai, Senacs, toda a linha S aí, né, Sesc, ensinando de forma gratuita pessoas a se qualificarem e terem outra profissão. Será que eu não posso fazer isso? Daqui a pouco você pode, né. Tá, mas agora que você vai ter essas outras habilidades, quais são as tuas metas? Você vai querer ter um novo espaço, vai querer ter coisas para você vai querer ter um carro, o que que você vai querer, tá? Quando vai ser isso? Porque você já vai ter estudado, né, eu presumo. Então daí você já vai estar sabendo, né. E assim, ó, em questão de finanças, busca conselho financeiro, você não nasceu sabendo, tá tentando se informar. Então vai atrás de pessoas que têm mais conhecimento e estuda isso, né. Vou deixar uma dica aqui para vocês, assim, ó, de ouro. Leiam o livro Como Pensa a Mente dos Milionários, tá. Ele é fantástico. Assim, vai trazer todo esse padrão de conhecimento financeiro e esse padrão de mental, tá. Esse padrão de mental. Ele não só traz o padrão de pensamento, mas também analisa o padrão de sentimento relacionado a isso, tá. Só com foco no dinheiro, bem bacana. Então depois eu vou deixar escrito, assim, o nome direitinho e o autor, que agora, só vem um pedaço do nome, não vou nem arriscar, tá bem? Seguindo, liberação energética. Aqui nós estamos falando do corpo energético, tá? Do corpo das energias, né? Então, aqui entra autocuidado, né? Eh, gente, a energia, ela pode balançar, ela pode, vamos dizer assim, ficar turbulenta durante o dia. Se você tiver hábitos, tá, rotinas, que impliquem em autocuidado, sono, alimentação, atividade, isso tudo será, assim, minimizado, minimizado. O que pode te tirar, vamos dizer, desse prumo vai ser um evento, um impacto, uma informação, alguma coisa, tá. Mas procure ter isso, procure ter teu momento, procure ter tua tranquilidade, procure ter tua alimentação saudável, até porque não adianta você, querer, vamos dizer assim, se liberar energeticamente se intoxicando diariamente, e daí é um contrassenso, certo? Estabeleça limites energéticos. Tem gente que não é legal, certo? Tem gente que invade e quer ir além. Então, deixe bem claro, assim, o teu limite. Ó, é aqui. Aqui é o meu limite, né? Então, não permita que a pessoa avance, que ela invada, vamos dizer, o teu espaço territorial, tá? Deixe bem claro qual é que é o teu espaço. Tá bem? Isso é importante. E assim, ó, saber aquelas pessoas, situações, locais que drenam, tá? Drenam você. Não são lugares bons, tá? Não são pessoas boas. Fique atento, tá? Se tiver que manter relacionamento, você vai ter que fazer uma blindagem aí, se cuidar energeticamente para não ter um prejuízo no teu corpo energético. Desenvolva a tua energia interna, né. Como nós estamos falando do corpo energético, nós estamos falando de energia vital, o que que te traz vida? O que que te traz alegria? Alegria tem uma vibração muito boa, tá. Alegria tem uma vibração, assim, então, o que que te traz essa alegria interna? Você já experimentou? Você já se conhece? É meditação, é exercício, é atividade física, é dança, é ouvir música, o que que te traz isso, tá? Alimenta isso, traz isso. Desconexão de relações tóxicas, é o que a gente até falou, a identificação de relacionamentos que te trazem essa drenagem, né. Aí é amiga, conhecido, até família, né, gente, na boa, família tem muita gente que tem esse padrão. E aí a gente não pode jogar fora, né, tem que conviver. Aí tem que aprender a conviver e trabalhar, vamos dizer assim, esse corpo energético para suportar esse impacto, ou não deixar ele ser impactado, né. Mas sempre colocando limites claros, né, dessa situação. Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: aqui nós estamos trazendo de que forma a gente consegue liberar, tá?
Assim, de que forma a gente talvez você esteja dizendo: "Ah, mas isso é muito simples". Você já tentou? Você já se permitiu alguma vez testar, fazer? Testa, porque as coisas simples resolvem muitas coisas, mas muitas mesmo, tá. E a gente tem que se permitir a testar isso, ok? Mas a gente vai trazer técnicas, técnicas para vocês colocarem isso em prática e depois vocês vão me dizer se vai funcionar ou não, tá bom? Então, a primeira técnica que a gente está trazendo, as técnicas aqui, é para dependência emocional, ok? Gente, dessas técnicas, aqui tem 3 técnicas, tá? Mapeamento das emoções. Isso é extremamente importante. Você saber em que momento você teve raiva, em que momento você ficou triste, em que momento você ficou super alegre, e você identificar o que que deu aquele gatilho. Então você estava muito bem, dali a pouco você ouviu alguma coisa e ficou triste, 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 passou 2 dias triste. Que gatilho foi esse? Tá? Quem trouxe isso? É importante. Anotem, anotem isso. Não precisa ser num caderno, pode ser numa caderneta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho essa aqui, tá? Então ela é fácil de carregar, para colocar na bolsa. Anota. Você só vai conseguir mudar e só vai conseguir aprimorar aquilo que você conhece. Então, se tiver ali anotado, você está sabendo, está mapeando. Se não tiver, esquece, né? Pratique meditação, tá? E a consciência do aqui e agora. Mindfulness. Eu acho que alguém, vocês devem estar pensando assim, ai, meditação, ai, por favor, ai, não, dá trabalho. Gente, eu não estou pedindo para vocês ficarem 1 hora meditando em posição de Buda, né, assim, elevando 10 minutos, 15 minutos do teu dia. Porque se você me disser que não tem 15 minutos para parar de forma tranquila no teu dia, tem alguma coisa errada. E muito errada, tá? Se você não tem 15 minutos para você, nós temos um grande problema. O que que eu quero, assim, ó, que aqui agora é você tomar o teu café da manhã sabendo que é aquele café, é aquele momento, que é aquele dia. Não está viajando lá nos boletos para pagar, na amiga que vai ligar, no aqui e agora. Só isso, só essa concentração já muda tudo. É a consciência daquele momento, tá? Com quem você está tomando café, o que que você está comendo, isso aí. E uma que eu gosto muito é trabalhar a gratidão, tá? Trabalhar a gratidão. Sempre recorro a essa técnica de trabalho de gratidão. Seja grato por pequenas coisas do dia, por tomar um bom café, por ter acordado, pela tua vida, pelos teus filhos, pelo sol, pela lua, pelo que tu quiser. Anota naquela cadernetinha aqui, tá? Diariamente, umas 3 coisas que você é grata. E eu sei que você vai encontrar até mais, tá? Coloca ali a data. Hoje eu sou grata por ter lido um livro, hoje eu sou grata por ter falado com fulano, hoje eu sou grata por ter acordado e estar com saúde. Isso, gratidão, é uma dos sentimentos com maior vibração. Então, quando você ativa essa vibração de gratidão, está movimentando todo o teu emocional, todo. Há uma melhora constante, porque você entra em outra frequência energética. Você entra numa alta frequência energética, tá? Então, conserve isso. Ah, mas o meu dia até não foi muito bom. Ok, mas tem sempre algo para agradecer. Foque no que você vai agradecer, não no que foi ruim. Comece a mudar esse teu pensamento. Foque no que é bom, tá bem? Porque isso já começa a mudar. Faça esse exercício, eu quero te pedir assim, ó, se você não quiser fazer nenhum dos outros, faça apenas o da gratidão. Faz esse exercício por 15 dias, só 15. E depois você me diz, tá? Se não fizer mais fundamento, tá tudo bem, você para de fazer. Mas vai lá no meu Instagram e me diz como é que você está, tá bem? Depois da gratidão, ok? Técnicas financeiras para romper com a dependência financeira.
Aqui é muito mais, assim, vamos dizer, de ordem técnica, de ordem técnica. Ó, orçamento detalhado, né, então cria um orçamento detalhado, inclua todas as suas despesas. "Ah, mas eu ganho pouco", não interessa. Se é pouco, se é muito, não interessa. Coloca, tá, porque isso vai te dar uma coisa chamada visão de conjunto. E quando você tem visão de conjunto, você tem uma ampliação da tua situação. Tá? Se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, você vai ter isso ampliado, é como se você tivesse, assim, um raio-x da situação. Então, é importante você ter isso, é importante você ver isso, tá bem? Né? Diversificação de renda. Será que você não consegue? Eu acho que eu falei até antes, você não consegue desenvolver outras habilidades? Será que de repente você não consegue ter uma segunda renda? Tá? Pense nisso, porque se você consegue, que tal desenvolver essas habilidades? Que tal ter uma segunda renda e não ficar dependente de uma renda só? Tá aí uma oportunidade de trabalho que você pode ter, artesanato, freelancer, não sei, tá? Veja aí suas habilidades, veja aí se isso é possível. E uma das coisas que é imprescindível é a eliminação de dívidas, tá? Priorize a eliminação das tuas dívidas. Ah, tá com dívida agora? Beleza, tá? Coloca elas ali no papel, sabe? Vai vendo de que forma você vai pagar e foca nelas, tá? Tá? Encerra, busca, vamos dizer, o aconselhamento. Se você não está entendendo como fazer, vai atrás de gente que entende e sabe fazer, tá? E tenta eliminar isso o quanto antes. Tem dívidas que vão levar um tempo maior? Tem dívidas que vão levar um tempo maior e tá tudo certo, gente, não adianta ficar se chicoteando, chorando, né. Acontece, foram escolhas que a gente fez, tá. Tá tudo bem, o importante é saber que tá trabalhando para eliminar, isso é o que é interessante. Na dependência energética, aqui nós vamos trabalhar com 3 técnicas também, né. Primeiro, é muito similar a algumas outras, avaliar os seus relacionamentos. Como é que está teu relacionamento? Tem aquela pessoa que te deixa super bem, te coloca para cima? Legal, coloca o nome dela ali, porque esse é um relacionamento que precisa ser mantido. Ah, mas tem aqueles que te deixam lá embaixo? Então anota, por que que isso aconteceu? Que tipo de pessoa é? Ela te procura só quando precisa? Ela te procura porque ela quer falar alguma coisa, ela quer dizer que é vítima? Anota isso, perceba isso, tá? E tente se recarregar energeticamente. Teu corpo energético ele precisa, tá, vamos dizer, ser recarregado, ser energizado, literalmente, né. Isso você pode fazer com exercício físico, com dança, com aquela meditação lá, que daí era a parte emocional, você pode fazer de uma série de formas, porque trabalhando vocês devem ter notado que trabalhando algumas técnicas que a gente falou ali atrás, você já vai estar trabalhando também energia, certo? Mas é importante você ter isso em mente, assim, ó, você caminhar ao ar livre, né, você ter contato com o chão, com a terra, com a grama, eh, colocar os pés direto, isso dá uma recarga. Quem mora perto do mar, caminhar próximo ao mar, se molhar, molhar os pés, molhar as mãos, isso recarrega também, tá. E isso é fato, gente, não sou eu, isso já é confirmado. E uma outra coisa é, trabalhe a energia do seu corpo. Antes da gente ver isso, vamos trabalhar assim, o nosso corpo tem energia, quando a gente fala de energia, nós estamos falando daquela energia vital. Ah, mas como é que eu sei que isso existe? Primeiro que você já percebe a outra pessoa, falando contigo, ela tem uma animação, ela tem uma alegria ou ela tem uma tristeza, você sabe que ali tem uma energia positiva ou uma negativa, certo? Mas uma das coisas que você pode fazer é assim, ó, coloque as mãos para baixo, sacuda bem as mãos, tá? Assim, sacuda, e depois você traga elas aqui. Coloque uma na frente da outra e comece
a movimentar como se você tivesse uma bola aqui no meio, tá? Aí você afasta, traz de volta, afasta, traz de volta. E você vai sentindo e percebendo. Perceba, vamos dizer, os movimentos, perceba o campo que se forma aqui no meio, tá? Quando você faz esses movimentos, perceba isso. Esta aqui está uma manipulação de energia, você está trabalhando na tua mão, e você vai sentindo aquilo aumentando, às vezes fica quente, às vezes frio, às vezes a palma fica super quente, certo? Faça esse exercício, perceba você. E para trabalhar a energia do seu corpo, eu quero te sugerir aqui a fazer uma técnica que são 3 respirações profundas, tá? Você vai inspirar, vou puxar o ar, vai segurar ele, pode contar até 5, 7, segurar, e você vai soltar de forma suave, tá? Vamos lá. Inspira, retenha o ar, solte de forma suave. De novo. Quando você faz isso, você oxigena o teu cérebro e as células cerebrais, os neurônios começam a fazer sinapses, eles começam a trabalhar melhor, tá? Você vai trazendo acalmia para o teu corpo, e ali depois que você fez essa respiração, coloca assim pelo teu comando, pela tua vontade, como se a energia que você tem, ela saísse daqui, da tua cabeça, passasse por todo o teu corpo e fosse até os pés, saindo lá nos pés. Assim, vai com calma, vai percebendo, né, bem, depois chegou lá, vamos trazer a energia de volta. Traz ela, vem passando, 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 deixa sair aqui. Vai fazendo isso com calma. Depois, se você quiser acelerar, você acelera, mas vai da tua cabeça até os pés, e depois vem dos pés até a tua cabeça. Então, faz as respirações, depois faz esse movimento. Ó, isso não dá 5 minutos, 3 minutos já dá. Então, acho que todo mundo tem. E quando você fizer esse movimento, que seja lento, que seja depois acelere, mas que seja suave, coloque intenção, tá? Assim, a tua energia passando, harmonizando todo o teu corpo, te deixando equilibrada, tá? Harmonizando, limpando, né? Todas as dores, sentimentos. Coloque intenção. Quando a gente quer fazer músculo, a gente vai para academia. E a gente vai lá e trabalha com os pesos e faz o músculo. E quando a gente quer trabalhar energia, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, tá? A gente vai trabalhar respiração, vai trabalhar movimento, né? E essa também, se você não puder fazer nenhuma outra, faça apenas essa. E daqui a 15 dias você me diz como é que você percebeu, como é que você está. Se foi bom, se foi viável, se você gostou, se estava bacana. Isso muda, porque no momento que você começa a trabalhar a energia do teu corpo, você está trabalhando, entendendo que você é é uma criatura integral, você não é só o físico. Você vai na academia, você malha o físico, você trabalha a tua energia, você está trabalhando a tua cabeça, você está trabalhando a tua emoção, você está trabalhando todos eles, e isso é muito bacana, tá bom? Então, aqui vão ficar essas técnicas para você executar, assim, 15 dias, tá? 15 dias, se não gostar pode parar, mas se compromete comigo, faz todo dia, uma vez só, tá? Tanto essa quanto de gratidão.
Se eu puder indicar 2 técnicas, faça a de gratidão e faça essa. Se você, em 15 dias, não sentir nada, está liberado. Agora, se comprometa comigo, faz todos os dias, tá? 5 minutinhos que seja, todos os dias, 15 dias, depois me diz como é que você está, tá bem? Então, minhas amigas, nós estamos chegando ao final. E agora é colocar em prática, tá? É colocar em prática, porque se você não colocar em prática o que viu aqui, pouco vai adiantar. É por isso que eu estou reforçando que esses 5 minutinhos, que você faça 15 dias, tá bom? E uma outra coisa, a gente só sai de condições assim precárias quando a gente entende que precisa mudar a forma de pensar, de sentir, de agir e de emitir energia, tá? Isso é extremamente importante, ok? Então, eu desejo a todos vocês excelentes estudos, bons exercícios, tá? E que depois vocês me contem lá no Instagram o que aconteceu, tá bom? A todos, me despeço aqui e até a próxima imersão.